Só polícia. Só tem polícia. Esplanada lá, mandaram, tamparam com tapume, ó, pra gente poder não ver, ó, que não vai ter ninguém lá no desfile do Lula. No desfile do Lula não tem ninguém. Tamparam com tapume que é pra poder ninguém mostrar. Mas eu mostro o tapume, ó. Eu mostro. Vai até o final da ponte da rodoviária. Mas é um cachaceiro covarde mesmo, viu? Só tem polícia e soldado. Ah, tem um pessoal aqui tentando filmar, ó. Tentando mostrar o tanto de polícia que tem. Só não tem gente. Povo mesmo não tem. Povo não tem não, viu? A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, hoje nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade, final de tarde, 7 de setembro, né? Independência do Brasil, né, irmãos? Independência do Brasil, é o dia da independência. E aí foram muitas pessoas para as ruas, umas para fazer protestos sobre a anistia e outras foram aí como de praxe, né? Mas foi falado aí, né, pelo partido do governo atual, em que o 7 de setembro foi sequestrado pelo outro partido, pelo outro ex-presidente. Irmãos, não houve sequestro nenhum, né? O que houve foi o povo sabe o que é bem, o que é de bem para sua família, o que é de bem para o seu bolso, né? Então nós tivemos aí nesse 7 de setembro manifestações por esse Brasil inteiro e podemos observar aí por este início de vídeo, né? Qual lugar esteve mais lotado, né? 1 milhão, parece 1,5 milhão ali dos protestos, que ali é da parte do Bolsonaro, que está preso, e do outro lado, o que está solto, podemos observar que colocaram até um tapumes ali na frente para ninguém ver a diferença, né? Tem um vídeo rodando pela internet da própria Câmara, né, que fez aí a filmagem lá de dentro do presidente atual, né, no automóvel ali do Palácio, fazendo o desfile e olhando nas laterais só tinha policiais, né? O povo mesmo não estava. Até aí, irmãos, tudo bem, né? Tudo bem. Não podia ser diferente com os outros anos, né, que passamos. Irmãos, mas teve aí o protesto, teve aí as falas do Nicolas, teve a fala do governador de São Paulo, né? Tarcísio, que é o mais indicado aí para caso o Bolsonaro não poder aí concorrer, né? O mais indicado mesmo que vai estar aí, né? Estava entre ele, a esposa do Bolsonaro e o Ratinho Júnior, né? Então, o que está mais acertado mesmo é o Tarcísio. É o Tarcísio que hoje talvez ou não ganharia ou iria para o segundo turno. Mas, irmão, o que nós vamos abordar aqui neste assunto, irmãos, logicamente não estamos aqui falando nem de A nem de B, nem criticando o lado de lá, porque não precisa, né? Nós, servos de Deus, não precisa criticar o outro partido, dá confusão, né? Muitos gostam do outro partido, né, irmãos? Até no nosso meio, dentro da igreja, tem pessoas que estão ali do lado do Partido Vermelho. E o nosso
verde e amarelo, que é o do nosso país, né? Mas nós vamos a diferença entre um e o outro. E aí nós vamos colocar uma fala do pastor Silas Malafaia, dando seu discurso, né? Total aí na internet. E nós vamos abordar em cima desta fala do Silas Malafaia se realmente, né, a religião deveria, né, estar na política. Muitos falam, né? Mas quem fala é só a crítica da congregação. Que a congregação trouxe para a igreja política. E isso daí nós podemos confirmar que não. Que o fato de um candidato a presidente, a prefeito, congregar, ir ali na igreja, e de repente são autoridades, né? Querendo que não são autoridades, e pede uma palavra, os irmãos não vão falar para uma autoridade que não. Deixam, mas com aquele cunho de não pegar votos. Mas sim, de repente é uma igreja que foi construída e eles viram que ali aquela igreja iria estar num bairro onde não teria igreja nenhuma, foram lá como já fizeram, limparam os terrenos, né? E logicamente no dia da inauguração eles queriam ali pelo menos dar uma palavrinha e querendo ou não querendo, né? O pensamento deles é que o povo veja eles, né? Mas não, no caso, chegar no púlpito e pedir votos, que a congregação é uma das únicas, né? Uma das únicas. Não vou falar de outro, que tem igreja aí também que não faz isso. Tem a Assembleia de Deus que não se mete nisso daí, né? Mas, irmãos, vamos ver essa fala do Silas Malafaia, que tudo bem, ele defendeu, né? Creio que na igreja dele está sendo pregado muito o evangelho ultimamente, está sendo falado sobre política. E política e religião a gente não se mistura, né? Eles querem aí, vamos supor, que uma bancada evangélica esteja lá dentro para poder, nesse caso aí, né, contrapor, né, contra alguém que queira o mal. Até aí tudo bem. Mas que vão livrar, né, a população dos últimos dias na Terra, não vão livrar. O que está determinado, está determinado. Uma coisa que eu achei que não deveria ter colocado em um discurso como este é a palavra de Deus. É colocar Deus, né? Deus na política. O problema de nós fazer esse vídeo é colocar Deus na política. Olha só esse vídeo do Silas Malafaia. Caminhando para o final, eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Está aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Eu vou avivar a memória da imprensa.
Lula na cadeia, um dia antes do prazo final de candidatura pelo TSE na eleição de 2018. Um dia antes, ele indicou Haddad. E estava na cadeia. Que papo é esse de vir aqui dizer que A, B ou C é candidato da direita? Calem a boca! E para terminar, né? Aí ele estava dizendo que ainda ele tem fé que Bolsonaro ainda volte ao poder, né? Que todos os evangélicos querem, aqueles que estão, como eu já disse, tem evangélicos que estão do lado, né, vermelho, mas tem aqueles que são aí, vocês estão vendo os números, irmãos, é mais pelo lado do bem, né? Irmãos, olha só, mas agora o que nós vamos colocar aqui é um erro, onde o Silas Malafaia fez. É colocar a Bíblia, até aquela parte do Golias, né? Que Deus foi com Davi para derrubar o Golias. Isso está colocando, aí quando coloca Deus de uma forma contraditória, porque se nós falar, Deus vai ajudar o povo, Deus vai ajudar a nação, tudo bem, mas colocar Deus contra o adversário na política, isso daí é a mesma coisa de acabar um jogo de futebol, o time ganhou, né? E o jogador chega lá, depois vai dar a entrevista e fala bem assim, olha, Jesus Cristo, esse Deus me ajudou a ganhar contra o adversário. O que Deus tem a ver com futebol, com o que as pessoas fazem, né? Quer dizer que Deus foi bom por um lado e pior por outro? Quer dizer que Deus ele está ao lado de um presidenciável e não está? Não, irmãos, essa parte de Deus, é por isso que nós da congregação, nós usamos a parte espiritual da coisa. Jamais nós vamos trazer para esse campo a parte espiritual. Porém, este vídeo é uma parte mais material, é falando sobre o país, o destino do nosso país. Correto, irmão? Dependendo deste destino, lá na frente vai se cumprir o que está nas escrituras, as revelações, né? O que está sendo aí, os Estados Unidos dando tarifaço, as coisas vão aumentar, o desemprego, né, irmãos? E o Brasil, então, sendo uma Venezuela. A gente vê aí, país da Venezuela. Aqui no Paraná tem muito venezuelano, muito cubano. E quando tem alguns venezuelanos, tem uns que são antipáticos. Quando tem uns alegres, felizes, mais alegres do que os brasileiros, eu sempre pergunto, e aí, tá gostando do Brasil? E a pessoa fala, 1000 vezes melhor do que a Venezuela. Lá, o salário lá é pouco, né? O poder de compra. Tanto se você for visitar a Venezuela com seu dinheiro, você troca aí, vamos supor, 100 reais por um monte de dinheiro, né? Você tem que levar na mochila o dinheiro. Que lá na Venezuela o real vale muito. Não é que nem em outros países, que é euro, é dólar, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ouvir o que o Silas Malafaia vai falar aqui. Olha só, que impressionante, olha só. E para terminar, eu vou dedicar uma palavra ao ministro
Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, número 1. Hebreus, livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Segunda mensagem para você, ministro Alexandre de Moraes. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 5,12. Bem-aventurado quando você sofrer perseguição por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. E a última coisa que eu vou falar para Alexandre de Moraes, e que alguém aqui pode não entender: a maior batalha da Bíblia conhecida pelo mundo não cristão é o enfrentamento de Davi com Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 ao 47, eu vou parafrasear o que Davi disse para Golias. Eu vou parafrasear e dizer para Alexandre de Moraes. Escute. Alexandre de Moraes, tu vens a mim com a toga, com o seu poder e a sua injustiça. Porém, eu venho a ti em nome do Deus Todo-Poderoso, a quem tu tens afrontado. O Deus Todo-Poderoso vai te derrotar no tempo certo. O Brasil é de saber que existe um Deus acima de tudo e de todos, e a Igreja de Cristo no Brasil vai saber mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Deus vai te derrotar no tempo certo. Povo brasileiro, acabou o medo. Nós somos o supremo poder. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. O Brasil não vai virar Venezuela. Vem tempo de paz e de prosperidade. Homens injustos vão cair. Deus vai derrotar. A justiça será feita. Alguém na política. Isso é coisas, irmãos, para nós mesmos resolver. Deixa Deus. É por isso que, né, a religião na política fica um pouco meio assim contraditório, porque vai querer usar o que nós pregamos, né? Que nós usamos Deus contra o nosso adversário, que é o diabo. Mas quando vem que Deus vai derrotar o inimigo na nossa vida, é na parte espiritual, não é na parte nem de pessoas, né? Que somos todos seres humanos, criação de Deus. Então a parte espiritual da igreja não se leva para o campo de futebol, não se leva para a política. Nós precisamos da política. Creio que hoje, cristão, não cristão, acessaram esses conteúdos e sabe, né, com quem o povo aí está, pelo menos, né, não espiritualmente. Isso daí estamos com Cristo Jesus, né? Eu digo o nosso dia a dia, porque cada um de nós somos políticos, irmão. Mexe numa aposentadoria, mexe no direito de um trabalhador, né? Mexe no 13º para ver se as pessoas não viram político, né? Não fala da política de uma hora para outra, falando mal do governo, né?
Mexe aí, taxa o Pix, taxa as coisas para ver se não começa já as pessoas reclamando na rua. Aumenta o arroz e feijão, se as pessoas já não estão falando mal do governo. Então cada um de nós somos políticos. E isso não é errado, né? Não é errado nós falar de política. Mas quando nós vamos falar de política, vamos deixar a religião, a denominação, vamos deixar as coisas de Deus santa de lado. Deus não dá autorização para ninguém falar, olha, Deus vai acabar com você, Deus vai, né, ter um encontro com você porque você está administrando mal o Brasil. Não, ali são coisas fáceis, né? Fáceis, o povo mesmo se reunindo, o povo mesmo tira, põe, correto? Temos aí presidentes atrás aí, o Collor, que tiraram na época, sem mencionar o nome de Deus. E isso implica, irmãos, não sei, eu tenho esse pensamento, se a parte religiosa tiver muito na política, eles vão estar ali a fundo. É onde vai ter o princípio, como já está tendo, né? O princípio da perseguição religiosa no Brasil. Nós podemos observar que nós, sendo da congregação aqui, quando eu vou fazer live, já tem uns engraçadinhos que ficam falando de Bolsonaro, sabe? Para mim, eu nem respondo, porque eu não tenho, né? Eu voto em quem eu quero, correto? Voto quem eu quero, cada um de nós vamos votar em quem a gente quer, sendo no outro partido ou neste, né? Isso daí é o direito cívico de cada um. Mas, irmãos, o que estamos tratando aqui é do futuro do país, né? O que deve estar vindo até 2026. Será que nós vamos ter uma eleição bem fácil? Ou vai ser conturbada no modo, né, de passar por privações, né, briga de poderes, né, irmãos? Então o que nós temos que fazer agora, após ouvir isto, sem mencionar que Deus vai, né, tomar conta, é pedir. É por isso que na congregação, vocês que são de outra denominação, para nós encerrar esse vídeo, na congregação, quando oramos, nós falamos assim: apresentamos as autoridades constituintes do nosso país, para que Deus ponha a mão sobre eles ali, né? E dê ali a inteligência para conduzir o nosso país. Pode observar. Eu quero crer que a congregação é a única que apresenta sem misturar com eles. O que vocês acham sobre este vídeo? Deixa aí, né, o comentário de vocês. Deus abençoe grandemente. Fique com Deus.